O que acontece quando você junta violência extrema, vingança, estilos de arte distintos e ação com uma trilha sonora foda? Bem, você tem Afro Samurai, um anime que renovou com seus conceitos e deixou um legado tanto na indústria quanto nos espectadores. Eu assisti a Afro Samurai pela primeira vez há alguns anos atrás e agora pela segunda vez para fazer o vídeo. Definitivamente esse é um anime que provavelmente você vai acabar voltando um dia para reassistir, mesmo sendo um exímio fã ou não. O anime só tem 5 episódios e um longa, que sinceramente eu ainda não tenho certeza se faz parte da história principal ou não. Nesse vídeo vamos focar somente no anime. A segunda vez que assisti foi até mais memorável, talvez pelo tempo, conhecimento ou pela mudança no jeito que eu interpreto algumas coisas durante os anos. A animação é repleta de cenas bem coreografadas, dramas do personagem principal, uma arte conceitual e temas elaborados sutilmente, fazendo o espectador pensar um pouco fora da caixa. Essa história é uma típica história de vingança, porém talvez não tão típica. O protagonista é um cara simplesmente chamado Afro, que quando criança viu seu pai morrer em sua frente pelas mãos de um cowboy pistoleiro chamado Justice. E o motivo de Justice matar o pai de Afro é que naquela época ele era o atual detentor da lendária bandana de número 1, e baseado na história do anime quem possuir a bandana teria o poder que rivaliza o de um deus. Tendo isso em vista, o único que pode desafiar tal pessoa é quem possuir a bandana de número 2. Um detalhe bem importante que acontece no início da obra é que quando o pai de Afro vai morrer, ele diz para seu filho não se vingar, tentando fazer com que ele deixasse esse caminho de dor e sofrimento, e quebrasse o ciclo de ódio. Porém, desde o momento que uma semente foi plantada no coração de Afro sobre a vingança da morte de seu pai, ele nunca mais foi o mesmo. As primeiras cenas nos contam essa história antes de rapidamente mudar para o Afro adulto, prestes a lutar com um bando de homens querendo a bandana de número 2. Mesmo que Afro não queira o poder de um deus e esteja somente buscando a vingança de seu pai, é interessante ver o contraste dos ideais dele comparado a todos os outros homens que estão lá dispostos a matá-lo somente para atingir o poder e a glória que vem junto da bandana. Nesse momento, temos uma das cenas e falas mais conhecidas do anime. Why you gotta kill all my men? Why you gotta kill me? Nothing personal. It's just revenge. Depois dessa luta conhecemos Ninja Ninja, uma espécie de espírito que vive acompanhando o Afro em sua missão. Dublado por ninguém mais ninguém menos que Samuel L. Jackson, esse personagem traz um brilho para essa obra sombria. Ele é extremamente carismático e apesar de o próprio anime não nos dizer o que exatamente o Ninja Ninja é, podemos pensar por nós mesmos. Na minha concepção ele é basicamente a personificação dos traumas, sentimentos reprimidos e sanidade de Afro, sempre presos em sua mente. Os diálogos entre os dois são os melhores do anime, com Ninja Ninja muitas vezes querendo ir ver as garotas, curtir um pouco da vida e o Afro sempre destinado em sua missão. A verdade é que apesar de nunca escutar Ninja Ninja, no fundo nosso protagonista sabe que sem sua presença ele provavelmente já teria perdido sua mente há muito tempo. Afro segue para uma vila com o intuito de buscar informações sobre a bandana de número 1, e depois de bater em alguns bandidos interessados em seu posto, ele recebe a informação que precisava de uma bartender, que o avisa sobre uma certa montanha. Chegando na montanha para derrotar Deus, ele acaba caindo em 2 armadilhas que estavam esperando sua chegada. Um especialista em armas que apesar de conseguir machucar Afro é dizimado logo em seguida. E um chapeleiro maluco com uma bazuca, que explode a montanha e deixa o prota extremamente ferido. Felizmente graças ao protagonismo, Afro foi resgatado e cuidado por uma jovem mulher à beira da montanha, chamada Okiko, não é seu nome real. Essa parte do anime serve para nos mostrar principalmente 2 coisas. A primeira é um pouco mais do background de Afro, sua infância, convívio e experiências, revelando que na verdade Okiko ou Tsuru e seu irmão Gino foram crianças do passado de Afro e cresceram por anos com ele. E segundo, é claro, peitos. Com o desenvolver dessa relação de cuidados, e Afro em seu 100% novamente, ele acaba não resistindo às suas maiores tentações e fica com Okiko. Depois de os dois ficarem juntos, Okiko decide jogar limpo com Afro, e conta que na verdade ela e seu irmão se juntaram a um grupo chamado Empty Seven, e que tudo isso fazia parte de um plano para coletar dados sobre ele e construir um androide capaz de destruí-lo. Obviamente, depois de contar tudo para Afro, Okiko é morta pelo Seven e nosso samurai segue sua interminante jornada por vingança. Eu gosto muito dessa parte porque ela integra bem o conceito artístico de Afro Samurai, juntando o estilo samurai antigo em equilíbrio com algo mais punk e moderno. Com o decorrer da obra notamos essas semelhanças em alguns personagens, principalmente no grupo Empty Seven, o ápice desse contraste, sendo muitas vezes até esquisitos.
I originally intended to apply this weapon against number one, but Seguimos para a luta contra o androide no próximo episódio e podemos discutir que talvez essa seja a melhor luta do anime, com o autor não deixando o androide apenas como um secundário e fazendo com que ele aprendesse com seus erros, voltando para tentar matar Afro. A outra luta concorrendo a esse lugar é contra Gino, um cara com uma fantasia de urso e seu amigo de infância. E essa luta é importante não só pela forma que ela é tratada, mas pelo peso emocional que ela traz. Tudo isso porque quando os dois eram crianças eles viveram e treinaram juntos com o mesmo mestre, e depois de anos aprendendo suas técnicas e a arte da espada é revelado que seu mestre é o atual detentor da bandana de número 2. Apesar de nesse momento nosso prota ter tudo o que ele sempre quis, uma família, pessoas que se importam com ele e um lugar para repousar, ele faz o impensável e desafia seu mestre, que no final acaba nem resistindo por livre-arbítrio, avisando e deixando o Afro ciente de que aquela era uma escolha sem volta, um mundo sozinho e sem compaixão. Enquanto Gino está no chão todo machucado, ele vê a cena do seu melhor amigo executando seu mestre, algo que iria desencadear um próximo ciclo de vingança. Nesse ponto da história, podemos até mesmo comparar Gino com o próprio Afro, alguém que não conseguiu quebrar o ciclo e que agora só vive por um propósito sombrio, além de os dois estarem na caça de vingança por pessoas com a bandana, mas não possuírem a vontade de obter o poder e glória da bandana em si. Claramente, no início da luta Afro não quer acertar seu amigo, mas com o decorrer do desenvolvimento Ninja aparece no combate e se sacrifica por Afro. Podemos interpretar esse acontecimento da seguinte forma: Ninja não é real, ele está na mente de Afro e nesse momento do sacrifício foi como se a mente de Afro tivesse passado por cima de sentimentos reprimidos e vencido algumas barreiras para conseguir lutar contra seu amigo. Isso tudo são apenas suposições, tendo em vista que o anime nunca nos disse exatamente o que o Ninja realmente é. Depois de derrotar Gino, Afro segue para o oponente que ele busca a vida toda, o número 1, assassino de seu pai, Justice. Eu não li o mangá, porém é falado que há muito tempo atrás o pai de Afro e Justice na verdade se conheciam antes da primeira luta do anime. Eles tiveram uma certa discussão sobre como as bandanas deveriam ser usadas, o pai de Afro acreditando que o dono deveria guardar a bandana e que o bem dentro das pessoas iria eventualmente acabar com o ciclo, e Justice acreditava que mesmo que guardassem as bandanas isso não resolveria o problema inicial das pessoas, que estavam sempre buscando por poder, justificando que mesmo sem as bandanas os seres humanos já se matavam sem explicação aparente. E talvez eu vá ter que dar um ponto pro Justice nessa, até porque nem todas as pessoas são más, porém basta uma dentro do ninho para fazer o mal para todos. Podemos ver isso no reflexo do nosso próprio mundo. Depois de um bom papo filosófico do Justice para o Afro, nosso prota olha para ele e não hesita nem por um segundo. Tipo, tô nem aí para o que você tá falando, cara, eu só vim para te matar. Tudo isso nos faz relembrar como o Afro foi introduzido no anime, um cara que não liga mais para nada, até porque ele não tem mais nada, só se importa com sua vingança. Ele foi um protagonista extremamente interessante, com o autor nos mostrando diversas vezes e reforçando que ele não tinha mais nenhum outro propósito ou vontade de diferenciar o bem do mal, para ele tanto importava. Sua luta contra Justice continua e é relativamente curta, bem parecida com a luta de Justice contra seu pai, porém dessa vez com nosso samurai saindo vitorioso. Passam alguns anos e vemos que Gino volta ao topo da montanha com a bandana de número 2 para desafiar nosso prota e conseguir a primeira. Porém que nem a luta dos últimos usuários, esse não é um combate pela bandana e sim pela vingança. Tudo isso nos mostra o quão profundo o Afro-Samurai mergulhou nos temas de ciclos de ódio e vingança e o quanto isso sempre tende a se propagar enquanto a humanidade for incapaz de deixar as dores que esse mundo causou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like. See you, Space Cowboy.